Assunto muito junguiano, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque foi Jung que falou para gente que era importante a gente fazer a nossa integração para que realmente a gente pudesse ser quem a gente é. Tava até aí, beleza, mas eu não sou a pessoa que eu não sou quem eu acredito que eu seja. Eu Tô ainda pensando naquele vídeo que você lançou a semana passada, mais especificamente na segunda-feira, retrasada, né, aliás, e que teve bastante engajamento aí do nosso público, que foi sobre se você sabe realmente quem você é. E aí, quando eu chego e falo transforme-se em quem você é nesse direcionamento que a gente vai seguir a linha de raciocínio hoje. É uma conversa reflexiva, é uma conversa que exige um pouco mais de atenção e eu quero que você mergulhe profundamente nesse assunto, não só porque eu gosto de falar sobre a psicanálise, eu gosto de falar sobre a terapia que hoje me ajuda muito em todos os sentidos, né? Não só pelo fato de eu atender as pessoas com a psicanálise, mas pelo fato de eu também ser analisada através dela com a minha psicanalista. Mas o que eu quero que você raciocine, o que eu quero que você perceba, o que eu quero que você reflita, é sobre exatamente esse ponto. Como é que a gente vai e segue para se transformar em quem a gente é, se a gente 97, 98% do tempo da nossa vida, a gente passa sendo quem a gente não é. Porque Jung muito bem colocava lá, e eu já falei sobre esse assunto aqui algumas vezes, que a gente usa máscaras. Principalmente porque, desde pequenininho, desde criança, a gente aprende com quem está ali mais perto, né? Com quem está ali mais próximo. E, e a criança, ela é muito observadora, ela é muito intuitiva, ela é muito aberta para esses canais, inclusive da própria intuição. Até os nossos 7, 8 anos de idade, a gente é muito, né, radarzinho ligado e muito conectados com a nossa mãe. E a gente capta muito dessas informações que vêm dali, né? Da nossa mãe, daquela figura que durante 9 meses teve a gente ali dentro, passou para a gente sensações, impulsos, emoções, pensamentos, aflições, problemas, e a gente ali já foi captando, já foi entendendo mais ou menos, minha mãe é assim, minha mãe é assado, se eu ficar de tal jeito aqui dentro da barriga dela, eu acho que eu não vou incomodar, eu acho que vai dar tudo certo, então deixa eu dar uma segurada aqui, né? Não vou respirar muito, vou respirar só o suficiente para eu não morrer aqui. A gente já começa a fazer essas conexões ali dentro do útero materno. E ali a gente também já começa a captar, vã, mas eu sou só um embrião, eu sou só um feto, eu sou só um bebê. É, mas você tem ali vários movimentos do seu sistema que está sendo formado ali, né? Do seu sistema neurológico, inclusive, que é o primeiro que se forma, né? O cérebrozinho do bebê ali e a coluna cervical é o nosso primeiro, né? Nossa primeira formação. Então, a partir dali, teu sistema nervoso, teu sistema límbico já foi formado. E você já foi captando sinais e fazendo as suas interpretações. E a partir dessas suas interpretações, e não a bagagem da sua mãe, mas a sua interpretação em relação ao que você captou, ao que você percebeu, vai te dando
essa moldura vai te dando essa plasticidade, vai te dando esse campo, vai te dando essa conexão, e ali você vai desenhando quem você acha que é, baseado nessa primeira impressão materna. Aí, quando você sai do ambiente uterino, que você vai conviver com outras pessoas, você ainda demora um tempo para você identificar que você não é a sua mãe. Porque quando a gente é muito bebê, até mais ou menos 1 ano e meio de idade, a gente acredita pura e simplesmente que a gente é a nossa mãe. E por isso que tem aquela vinculação, né, da amamentação, da questão da troca, da questão do sono, da questão da presença da mãe. Porque a gente acha que sem ela, a gente não existe. Porque a mãe ou a figura que vai fazer esse papel, tá? Porque, claro, que tem N situações: tem a pessoa que perdeu a mãe no parto, tem a pessoa que é adotada, tem a pessoa que os pais se separaram e, de repente, quem teve a guarda foi o pai. Então, a figura que vai fazer essa representação materna, né? Aquele adulto responsável por essas funções maternas em si, é o adulto que a criança ali identifica como sendo ela própria. É o momento, inclusive, que Freud denominou o nosso momento narcísico, porque a gente acha que tudo é a gente. E a gente é só um bebê, mas a gente acha que tudo é a gente. A gente chora, tem alguém lá. A gente fez xixi, tem alguém lá. A gente fez cocô, tem alguém lá. A gente tá com fome, tem alguém lá. Tá com frio, sempre tem alguém lá para socorrer aquela criança. Na maioria das vezes. Também há casos e casos. Mas é o nosso momento narcísico. E ali a gente ainda não sabe quem a gente é na realidade. E depois que a gente sai desse momento, a gente vai ali interagir com o ambiente. Então, se tem irmãos, se tem os avós, se tem os tios, se tem os primos, se tem outras referências, você vai começar, dentro daquele ambiente, a pincelar algumas informações, mas que também não são você, mas vão te dar um direcionamento, vão te dar uma maneira de se portar, vão te dar uma linguagem, vão te dar uma identidade, vão te dar um pertencimento, porque você começa a pertencer àquele grupo, mas ainda assim você não é quem você é. Rolê complicado esse, né? Rolê complexo, porque você já tá grande aí, você já tá com seus, sei lá, 10, 12 anos de idade, mas você ainda não sabe quem você é. Aí você começa ali a ter a pré-adolescência, adolescência, e aí você vai para outros grupos, né? Tem o grupinho da escola, tem o grupinho, às vezes, da igreja, do centro espírita, tem o grupinho do tênis, tem o grupinho do xadrez, tem o grupinho do videogame, tem o grupinho da bola, tem o grupo do condomínio lá embaixo, vamos todo mundo. E aí você passa a criar as identificações com esses grupinhos também, né? E percebe que você ainda não é você? Cara, Van, que louco, né? Esse rolê, não sou eu ainda. E quem eu sou então, afinal? A pergunta de milhões, né? Esta é a pergunta de milhões. Porque na realidade, você só começa a se transformar em quem você é quando você decide, em que momento isso da sua vida eu não sei. Talvez você esteja vendo esse vídeo pela sua primeira vez, você nunca me viu aqui, tá me vendo agora. Falou, deixa eu ver o que que essa moça vai falar para mim. E você nunca iniciou o seu processo de autoconhecimento, independente da idade aí que você está assistindo. Van, define aí para mim o processo de autoconhecimento. Então,
Logo que eu fiz a transição de carreira, que eu saí da advocacia e fui para a terapia, e ainda não era psicanálise, eram as outras ferramentas terapêuticas que eu tenho, né? PNL, o Theta Healing, a terapia multidimensional, a própria astrologia, numerologia, o tarô, as holísticas todas, que eu sempre gostei muito de estudar. As pessoas faziam essa pergunta para mim: defina o autoconhecimento. Não tem definição. Primeiro, não tem definição. Segundo, não tem idade certa para você começar a praticar. Terceiro, não tem ferramenta que eu fale para você assim, olha, isso aqui é imprescindível no seu processo de autoconhecimento. Isso aqui não pode faltar. O que não pode faltar é aquilo que move você a buscar essa resposta de quem você é. E que depois de experimentar algumas ferramentas holísticas, quando eu cheguei na psicanálise, é lógico que eu precisava da maturidade que eu tive para chegar a mais ou menos uns 2 anos aí, nesse aprofundamento psicanalítico, que aí essa chave fez sentido para mim no meu processo de autoconhecimento. Não que as outras terapias, não que as outras ferramentas não fizessem, cada uma delas fez a seu tempo. O Reiki me abriu as portas lá atrás, há 30 anos. Olhem, 30 anos, basicamente. Um pouquinho mais, quase 35. 35 anos o Reiki me abriu a porta para eu começar a engatinhar nesse mundo de autoconhecimento. E dali eu não parei mais. Mas eu sempre fui autodidata em algumas movimentações. No aspecto da astrologia, da numerologia, do tarô, eu fui autodidata. Fui criando ali as minhas estratégias. O Reiki, eu fiz a formação tradicional do Reiki. Theta Healing, a formação tradicional do Theta Healing. Terapia multidimensional, a formação tradicional da terapia. E aí, dentro de cada um desses processos, eu fui começar a me transformar em quem eu realmente sou. Então, não tem como você definir o tempo do autoconhecimento. Não tem como eu dizer para você, use a ferramenta XYZ, porque cada pessoa tem a sua. A meditação é incrível, mas a meditação veio para mim só agora, há pouco tempo. Tem 6 anos que eu medito, não é muito tempo. Mas a meditação é uma baita de uma ferramenta. Precisa de treino, precisa de dedicação, precisa de consistência e constância, mas é incrível. Mas eu não posso falar para você, vá meditar, porque até você encontrar na meditação a porta aberta que você precisa para trilhar o teu autoconhecimento, tem chão. Então, o que a gente precisa levar daqui? Porque eu vou trazer esse assunto mais e mais vezes ainda, porque ele é um assunto necessário de você se transformar em quem você é. E foi por meio da psicanálise que eu me aprofundei ainda mais em quem eu sou, continuo me aprofundando, continuo me desenvolvendo, continuo me descobrindo e continuo me direcionando cada vez mais para ser quem eu realmente sou. E dentro desse processo de quem eu realmente sou, as emoções, elas estão no top 10 da minha ferramenta de trabalho. Comigo. Entender os mecanismos que a raiva tem comigo, entender os mecanismos que a tristeza tem comigo, entender os mecanismos que muitas vezes o medo me fez paralisar e não dar passos que eu achava que eram essenciais. Entender que a gratidão não é só uma referência banalizada por muitas pessoas hoje, mas ela é uma energia emocional fundamental na nossa vida.
e a gente não se dá conta disso, a gente só se dá conta quando realmente adquire a própria maturidade emocional, porque até então a gente fica achando que é muito mundo das ideias ali, né? E cada vez mais a psicanálise vem me trazendo chaves todos os dias, a cada sessão, a cada descoberta, a cada sonho que eu tenho, a cada direcionamento da minha semana, do meu trabalho, das minhas agendas. É pela psicanálise que eu consigo fazer esse encaminhamento da minha própria essência, vamos dizer assim, né? E eu quero que esse vídeo deixe para você essa pequena reflexão, mas que você não se perca dessa reflexão, porque a gente vai continuar. E se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que esse assunto seja difundido, para que esse assunto seja veiculado cada vez mais, eu te agradeço. E se você ainda não fez o teu diagnóstico emocional, tá aqui na descrição o primeiro link para você fazer. E nos próximos dias eu vou falar sobre um workshop que eu vou fazer no mês de agosto também, para você que quer saber mais sobre a mentoria 3, sobre a questão dos hábitos, sobre a questão das emoções. Fica de olho aí, porque em breve eu vou anunciar aqui para vocês, tá certo? Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.